Shalom a todos. Mais um Shabat e véspera de Lua Nova. Que a palavra de Deus nesse dia seja uma palavra abençoada. Que seja uma palavra que entra na mente das pessoas. A palavra pregada em qualquer lugar. Sendo de Deus, seja em São Paulo, no Paraná, no Espírito Santo, na África, mas que seja uma palavra de poder para entrar na mente das pessoas e destruir a obra que o diabo fez na mente das pessoas. Porque só a bondade da palavra de Deus que tem poder para libertar o homem, a mulher, que se torna escravo da mentira, escravo do diabo nesses últimos dias. Porque o diabo, nós já sabemos, veio matar, roubar e destruir. Ele usa da mentira para enganar as pessoas. Hoje nós vamos estar falando de um homem insubstituível na Bíblia. Não é Moisés, que Moisés foi substituído. Não é o Criador, quando se fez carne e habitou em nosso meio. Esses dois já podem tirar fora que não é. É uma mensagem que você nunca ouviu. É pela primeira vez que você vai ouvir esta mensagem. Talvez seja a primeira vez pregada na terra em poucas palavras, mas com um bom conteúdo para você entender as coisas de Deus. Entender. Quebrar as barreiras do negacionismo, quebrar as barreiras das dificuldades, quebrar as barreiras das tradições. O Senhor Yahushua diz, e por causa das vossas tradições, vocês negam a palavra de Deus. Por causa das vossas tradições, vocês não ouvem a palavra de Deus. Estão dispostos a destruir as tradições da vida de vocês e aceitar esse Deus que fez os céus e a terra? Vocês já ouviram falar que na Bíblia tem um homem que não foi substituído? Mas eu vou adiantar para vocês. Ele vai ser substituído pelo Criador. Esse homem vai ser substituído pelo Criador. Nós vamos estar provando aqui hoje na Sagrada Escritura. Essa é a dica que eu estou dando para você. Esse homem vai ser substituído pelo Criador no milênio. Esse homem, quando ele morreu, o que aconteceu? Mudaram os planos de Israel. Não teve substituto para ele. Estão ouvindo? Então, a partir de hoje, quem que vai governar Israel? Os juízes. Os juízes vai governar Israel. Aí, levanta o primeiro juiz de Israel. Você sabe o nome do primeiro juiz de Israel? Vai no Google e pergunta para o Google. Quem foi o primeiro juiz de Israel? Depois de Yehoshua, filho de Nun. Na sua Bíblia vai estar Josué. Porque os falsários, os inimigos de Deus, mudaram o nome para tentarem apagar a profecia. Entendeu? Mas vai no seu Google e pergunta para o seu Google. Quem foi o primeiro juiz depois de Josué, filho de Nun? A gente tem que falar de acordo com a mentira deles. Temos que falar de acordo com a mentira deles. O primeiro juiz que assumiu Israel depois de Yehoshua, filho de Nun, é um tal de Otiniel. E depois foram vindo
vindo outros juízes que vocês já conhecem. Sansão, Samuel. Uns era juiz e profeta. Você imagina? Mas diz que esses homens, não sei porquê, diz que não celebraram a festa das cabanas. Diz que os juízes não celebraram a festa das cabanas. Nós vamos estar lendo e meditando. Então, o homem insubstituível na Bíblia é Yehoshua, filho de Num. Ele não foi substituído. Vocês viram que quando Moisés partiu, o que aconteceu? Deus levantou Oxéia e apontou Oxéia e disse: o meu nome está nele. O que Moisés fez? Nós estamos falando bastante desta profecia. Moisés separou aquele Oxéia, Números 13 e 16. A partir de hoje você não vai chamar mais Oxéia, filho de Num. Você vai chamar Yehoshua, filho de Num. A partir de hoje. Aí vem os escritores, os homens malignos, odeia o nome do Criador, odeia a verdade, são inimigos da verdade. As igrejas gregas são inimigos da verdade, porque se fossem amigos da verdade, o que eles faziam? Iam até Israel e buscavam o nome do Deus de Israel. Entendeu? Eles buscariam o nome de Deus de Israel, mas eles não fazem isso. Então, quer dizer, são inimigos de Deus. São tratados como inimigos de Deus. Olha o lugar que você está. Lugar de um povo inimigo de Deus. Se você tem um pingo de temor de Deus, começa a pensar. Começa a raciocinar. Começa a memorizar as coisas do Criador, a história verdadeira do Criador. Você já tinha ouvido antes esta mensagem? Não, né? Então, esta é a mensagem do Criador para os últimos dias. Você já tinha ouvido falar que dentro da Sagrada Escritura tem um homem que ainda não foi substituído? Não foi. Porque mudou-se aquela liderança de Israel. Mudou-se aquela liderança de Israel. Então ali os juízes começam a governar Israel. Mas aquele versículo de Neemias diz que desde os dias de Yehoshua, filho de Num, Israel não celebrou cabana na época desses juízes. E esses juízes passou ali grandes personagens, grandes homens como Eli, Samuel, até mesmo Sansão, de uma família religiosa, de uma família crente, de uma família que buscava Deus, mas não celebraram a festa das cabanas, de acordo com o versículo lá de Jeremias. Mas vamos estar lendo aqui um versículo, 2 Timóteo 2,11, para nós começar a entender a mensagem. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Está no singular. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Estão ouvindo? Então nós temos uma promessa de reinar com o Criador.
Medita aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele os negará. Estão ouvindo? Se sofremos com ele, porque vamos reinar com ele. Estão ouvindo? Você tem que encarar essa multidão. Você tem que chegar nessa multidão e dizer para eles: o Deus de vocês não é verdadeiro. A imagem romana não é o Senhor Yehoshua. Essa é a missão daquele que sofre com ele. Essa é a missão daquele que está com ele. Encarar o mundo religioso. Esse nome que vocês adoram é o nome da imagem romana. Não é o nome do Deus de Israel, que se fez carne e habitou em nosso meio, não. Entendeu? Mas a mensagem de hoje, o que é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é que no milênio, esse Yehoshua, filho de Nun, será substituído pelo Senhor Yehoshua. Ele é Deus zeloso ou não é? Eu zelo pela minha palavra para que a cumpra. É um Deus zeloso. Aqui nós estamos falando de um Deus zeloso. Um Deus zeloso. Vamos estar lendo aqui algumas palavras de Apocalipse 20, onde fala do milênio com o Senhor Yehoshua. Onde fala da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para o milênio. Aqueles que morreram na Santa Inquisição por causa dessa verdade vai se levantar no milênio para reinar com o Senhor Yehoshua. Aqueles que morreram no Holocausto por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Yehoshua vai levantar para reinar no milênio. Aqueles que morreram no ano 70 em Jerusalém, que Roma matou. Aqueles que morreram nas cruzadas por causa desta palavra e por causa do testemunho de Yehoshua, vai levantar no milênio para governar com o Senhor Yehoshua, para reinar com o Senhor Yehoshua. Então vocês viram como que é Deus zeloso? Yehoshua, filho de Nun, não foi substituído. Trocaram-se as leis e colocaram os juízes, mas por ordem do Criador. Ali já é a mão do Criador. Se vocês forem ler ali os primeiros versículos de Juízes, você vai entender que é uma ordem do Criador. Um tal Otiniel, o primeiro juiz de Israel, entrou ali, mas já com essa ordem do Criador. Mas agora nós vamos estar lendo, acompanha aí na sua Bíblia, nós vamos ler ali que os que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos do Senhor Yehoshua vão se levantar e reinar com o Senhor Yehoshua no milênio. Entendeu? Então a mensagem é essa: o homem insubstituível na terra será substituído pelo próprio Criador, Senhor Yehoshua, o Criador. Os incrédulos, aceite ou não aceite, incrédulos. Apocalipse 21:8 para vocês. Os incrédulos não têm parte com o Criador. Está escrito aqui. Você vai continuar na dualidade, na trindade, com Deus estranho, sendo incrédulo? Vai continuar? Não vai aceitar a mensagem do Criador? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, pecado de morte, né? Será condenado. Estão ouvindo? Então esta é a mensagem para vocês, incrédulos. Mas aqui, que mais pessoas venham deixar de ser incrédulos e venham aceitar esta mensagem para
se levantar na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para reinar com o Deus de Israel, Senhor Yehoshua, o tabernáculo do Criador na terra. Tabernáculo do Criador na terra, Senhor Yehoshua, o Deus que se fez carne e habitou em nosso meio. Você, por causa das suas tradições, entendeu? Por causa da sua maldade, você não aceita desta maneira. Mas esta é a mensagem dos últimos dias. Vamos começar a ler aqui para nós entender. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Senhor Yehoshua. Está assim na sua Bíblia aí. E pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com ele durante 1000 anos. Incrédulos, viveram e reinaram com ele durante 1000 anos. Aqueles que foram degolados, mortos pelo testemunho do Senhor Yehoshua. Estão ouvindo? Medita mais aí na sua Bíblia. Nós temos muita coisa para nós meditar, para nós conversar, para nós questionar, para nós dialogar sobre este plano de salvação. Aqui é um livro sagrado que se trata de um Deus que se manifestou a um povo na terra. E esse Deus tem um plano para todos. Mas a incredulidade, muitas pessoas, por causa da incredulidade, vai perder a salvação. Vamos para o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Os incrédulos não reviveu. Mas aqui está falando que a testemunha do Senhor Yehoshua reviveu e reinou com ele. Mas o versículo 5 já fala pelo outro lado. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Criador e de Machia, e reinarão com ele 1000 anos. E reinarão com ele 1000 anos. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Então, aquela sequência do governo, da liderança de Moisés, Yehoshua, filho de Nun, vai dar sequência no milênio. Olha aí o mistério. Estuda mais sobre isso, vamos comentar sobre isso aí. Não tenha vergonha das coisas de Deus, não. Os tímidos, os incrédulos, não tem parte com o Criador. Então vocês têm que estudar, têm que dialogar, têm que falar, têm que comentar sobre as coisas de Deus. Entendeu? Porque vocês estão vivos no Criador. Os mortos não falam sobre isso, porque estão mortos. Mas você não, você está vivo. Você tem que questionar, você tem que falar, você tem que abrir a sua boca sobre isso aí. Então o homem insubstituível na Bíblia é Yehoshua, filho de Nun. Ninguém substituiu ele até hoje. Mas no milênio, o próprio Yehoshua vai dar sequência a este povo. Moisés, Yehoshua, filho de Nun, e Yehoshua, criador. Para se cumprir a profecia lá atrás, o meu nome está nele. Hoje vocês não dão crédito, né? A Roma que mudou para Josué ficou mais fácil. Não é assim que eles falam? Né? Os malignos mudam o nome para tirar a sua salvação, para tirar o teu conhecimento, para tirar o teu direito na árvore da vida. Você entendeu? Então são essas as palavras de Deus. Uma das últimas palavras do livro de Josué está escrito: o povo de Israel não deixou de adorar a Deus nos dias de Yehoshua, filho de Nun.
Entendeu? Vamos ler lá? Eu sei que o vídeo vai ficar grande, tem gente que não gosta de vídeo grande, entendeu? Mas eu vou mostrar o local que está. O local que está, aqui já está em Juízes. Não estava na programação, mas nós vamos ler. Para honra e glória desse Deus bendito que fez os céus. Ó, os últimos versículos aqui, ó. Josué 24 e 31. Confirma aí na sua Bíblia. Serviu, pois, ao Senhor todos os dias de Yehoshua e todos os dias dos anciões que ainda viveram. Serviu, pois, Israel ao Criador todos os dias de Yehoshua. Entendeu? Então foi um governo sério, foi uma administração séria. E esta administração séria, que fala todos serviram ao Senhor, vai ser restabelecida no milênio. Estude mais sobre isso aí, vamos conversar sobre esse assunto. Este é o assunto de um servo, de uma serva, de uma testemunha do Criador dos últimos dias. O morto não fala, não. É testemunha de Yehoshua, testemunha do Criador que tem vida, que fala sobre esse assunto. O pastor lá de Roma não vai falar isso aí. O padre lá de Roma, muito menos, não vai falar essas coisas. Porque estão mortos na mentira. Entendeu? Estão mortos na mentira. Mas aqueles que estão vivos no Mashiach, está vivo no Mashiach, o assunto é esse. O assunto no ministério de Paulo é Yehoshua HaMashiach. Esse é o assunto dos últimos dias. Fique com esta palavra, cresça na graça e conhecimento. Estude mais sobre esse assunto para nós ter algo para conversar, algo para dialogar e algo para questionar o mundo que está morto na mentira. No nome do Senhor Yehoshua, o Deus de Israel. Amém.